Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Renner Miranda e está começando mais um vídeo da série No Detalhe. E no detalhe do que? No detalhe sobre o livro de Apocalipse. Esse é o sexto vídeo sobre o livro de Apocalipse e o quarto vídeo sobre as 7 igrejas da Ásia. Se você não assistiu os outros vídeos, eles estão aqui na descrição do vídeo. E também tem uma playlist no meu canal escrito No Detalhe, depois você vai lá e assiste. Mas antes de começar o vídeo eu tenho que te pedir: se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aí o seu joinha. E tá vendo esse sininho aí? Não esquece não, aperta esse sininho para você receber as notificações, para você não ficar de fora de nada, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo, pessoal. Pois então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito bom, muito importante, muito legal. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo, essa palavra Pérgamo significa casamento. Por isso que eu trouxe aí nessa thumbzinha aí um vestido de noiva, uma aliança. E isso vai ser muito importante para a mensagem que essa igreja nos traz, esse conceito de que ela significa casamento. Mas antes de chegar na mensagem, vamos ver um pequeno contexto do que era a cidade de Pérgamo, o que abrigava, o que existia nessa cidade, qual era a situação da época, porque esses fatores são muito importantes para a gente conseguir entender bem a mensagem que o Senhor trouxe para essa igreja. Então, primeiramente, ela abrigava uma grande biblioteca, que inclusive essa imagem aí são das ruínas dessa biblioteca, da biblioteca de Pérgamo. Mas além disso, eu trouxe umas informações aí a título só de conhecimento, que o surgimento do pergaminho se deu na cidade de Pérgamo, era a maior cidade da Ásia Menor. Mas essas duas informações que eu trouxe por último, elas são fundamentais para a carta dessa igreja. A primeira é que nós tivemos o primeiro templo de culto ao imperador, era situado na cidade de Pérgamo. E a segunda é que também tínhamos um templo a Esculápio nessa cidade. Por que essas duas informações são muito importantes? Porque elas serão trazidas na mensagem. O templo ao imperador, já falei em outros vídeos, você que vem assistindo a série, sabe que nessa época o imperador estava exigindo adoração e tinha inclusive templos dedicados à adoração ao nome do imperador. E o primeiro templo foi nessa cidade, na cidade de Pérgamo, uma cidade grande, cidade importante. E a segunda coisa é que tinha esse templo Esculápio, que era o deus da cura. Inclusive hoje, até hoje, o símbolo da medicina é um pedaço de madeira com duas cobras enroladas. Isso vem de Esculápio, essa era a imagem dele. Então dali veio essa imagem que é o símbolo da medicina até hoje. Tinha esse templo também de Esculápio na região. Como eu disse para vocês, Pérgamo significa casamento. E o casamento importante que a gente sabe é o casamento do Senhor Jesus com a sua noiva. Eu trouxe essa passagem, está lá no final de Apocalipse. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre esse capítulo, o capítulo 21, que diz o seguinte no verso 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ou seja, a noiva de Jesus, a igreja, ela é a noiva de Jesus. Então nós temos um casamento, e esse casamento tem que se dar apenas entre essas duas partes. Não pode ter traição, não pode ter como é que fala? Amante nesse casamento, não. O casamento é da noiva com o noivo, sem amante, sem traição, sem nada fora. O que tiver de fora é errado. Nós vamos aprender estudando sobre essa igreja, a igreja de Pérgamo. Mas a gente começa a ver no início, o Senhor começa falando para essa igreja, a gente vê o seguinte, que eles sofreram perseguições. Inclusive nós tivemos um mártir nessa igreja, que é Antipas, o nome dele está gravado lá. O Senhor fala, vocês foram perseguidos, inclusive o irmão Antipas aí morreu. Essa era a situação da igreja de Pérgamo, eles estavam sofrendo perseguições, uma cidade grande. E o Senhor fala o seguinte, olha, nessa cidade onde vocês estão, tem o trono de Satanás. Aí surge a pergunta, que trono de Satanás é esse? Do que é que o Senhor está falando? Vamos entender bem legal o que é esse trono de Satanás. Como eu disse para vocês, essa cidade lá abrigava o templo ao imperador e o templo a Esculápio. E também, claro que não está falando de trono de Satanás, a gente está falando de uma coisa espiritual. Mas o que esses dois templos vêm nos falando? Vêm nos falando de engano, de mistura.
Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11, a partir do verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só qual era a situação. Eles estavam numa cidade grande, a maior cidade da Ásia Menor, tinha esses dois templos pagãos. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O medo dele era se afastar e a serpente, ou seja, Satanás, induzindo as pessoas ao erro. Aí o que o apóstolo João está falando? Olha, na cidade de vocês tem o trono de Satanás. Satanás é a serpente, Satanás é o enganador. Ou seja, existe um trono de engano na cidade de vocês. Existe um trono de mentira na cidade de vocês. Essa é a situação. Eles estavam sofrendo perseguição, o irmão tinha morrido, e espiritualmente falando, existia um trono de Satanás. Fisicamente, naquela cidade nós tínhamos o que? Culto ao imperador, culto a um deus pagão que era Esculápio. Espiritualmente, o Senhor chama isso de quê? De trono de Satanás. O trono de Satanás estava ali, ou seja, o engano. O mesmo engano que Satanás usou com Adão e Eva no jardim é o mesmo engano que ele usava nas pessoas ali em Pérgamo, que é o mesmo engano que ele usa nos dias de hoje. Satanás ele usa a mesma estratégia, dissuadindo as pessoas na sua cobiça, trazendo engano. Lá em Pérgamo ele trazia o quê? Que o imperador era tudo que as pessoas precisavam, que Esculápio era a cura, que é tudo engano, tudo mentira. Nós sabemos que tudo que nós precisamos é de Jesus, nós sabemos que o médico dos médicos é o nosso Senhor Jesus. Então isso era o trono de Satanás, era um engano que reinava naquela cidade. Aí o Senhor fala, agora tem um problema. Essa igreja tinha um problema. Qual era o problema? Os nicolaítas, que introduziam a doutrina de Balaão no meio da igreja. Eu até trouxe essa fotinha aí, que é a doutrina de Balaão. Os nicolaítas nada mais eram do que lobos em peles de cordeiro. E para a gente entender o que os nicolaítas estavam fazendo naquela igreja, a gente tem que entender o que foi Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta que está lá no Antigo Testamento, aquele da jumenta, que a jumenta falou. Muitas pessoas se lembram da história que Deus fez uma jumenta falar, mas não se lembram de quem foi Balaão. A história de Balaão está descrita lá em Números, do capítulo 22 ao capítulo 25. E ele era um profeta, de fato, verdadeiramente profeta, mas ele se vendeu aqui, a Balaque. Balaque era um rei que queria derrotar o povo de Israel. E ele começou a dar dinheiro para Balaão, dizendo o seguinte: Balaão, eu vou te dar dinheiro e aí você vai profetizar maldição contra o povo. Aí o que acontecia? Balaão ia lá e profetizava maldição e o Senhor revertia aquela maldição em bênção. Então não dava certo. Ele proferia maldição, o Senhor transferia em bênção. Aí Balaque falou: não está dando certo, Balaão. Eu estou te pagando, não está dando certo. Balaão, calma. Seu dinheiro não vai ser gasto à toa. Eu tenho a solução para você. Se a gente não pode contra eles, qual é a nossa estratégia para derrotar eles? Nós vamos nos unir. Como que nós vamos nos unir? Você vai se aproximar como amigo. As suas mulheres vão se casar com os homens deles e vai haver mistura. O resultado final foi de 24 mil mortes. A mistura sempre leva à morte. E isso traz um ensinamento poderosíssimo para a gente hoje em dia. Que a gente vive às vezes um evangelho, a gente não, misericórdia, mas existe um evangelho falso, mentiroso sendo pregado, que é o evangelho da hipergraça, que o Senhor nos ama apesar de qualquer coisa, que como se Deus aceitasse a gente viver a vida de qualquer jeito. Isso não é verdade. O Senhor não aceita mistura. E é isso que esses nicolaítas estavam introduzindo dentro da igreja. E é esse problema que o Senhor traz. Olha, eu não aceito isso, eu não compactuo com isso. E aí a gente vê como que se deu em Pérgamo. Porque veja só, eu disse para vocês que lá na cidade tinha o primeiro templo ao imperador, uma cidade importante para Roma. E o que esses nicolaítas começaram a introduzir? Uma relação amigável com Roma. Uma relação assim, calma, não precisamos também ser exagerado. Para que ser exagerado? Vamos ter lealdade a César, vamos ceder um pouquinho aqui, porque se a gente ceder um pouquinho aqui, ele cede um pouquinho, aí o nosso culto vai começar a ser permitido, a gente não vai ter mais problema de ter irmão morrendo, como Antipas morreu, e aí eles começaram a ceder. Era isso que os nicolaítas estavam trazendo para a igreja. Aí lembra aquele texto que eu li de apóstolo Paulo?
de 2 Coríntios capítulo 11, isso, 2 Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir agora do primeiro verso. Olha só como essa passagem se encaixa perfeitamente com o que estava acontecendo em Pérgamo. A partir do verso 1. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Minha loucura? Que loucura é essa? O apóstolo Paulo está dizendo que ele estava louco. Que loucura era essa? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Ou seja, a loucura de Paulo não era tão loucura assim. É o zelo de Deus. Ele zelava por isso com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só qual era a loucura e qual era o zelo do apóstolo Paulo. Apresentar a igreja como uma noiva virgem pura para um só esposo. Lembra que Pérgamo significa casamento? Qual é o zelo, qual é o desejo de Deus? Que a sua noiva se mantenha pura e limpa para Ele, o nosso Senhor Jesus. Ou seja, se essa noiva se manter 50% pura, não é isso que o Senhor quer. Se essa noiva for do noivo, mas também olhar de rabo de olho para César, não é isso que Deus quer. Só que essa mensagem não é só para Pérgamo, essa mensagem é muito para a gente hoje, é muito. A gente tem que ter cuidado quando a gente, em prol do conforto, em prol do, veja só, não é bem assim, vamos analisar bem, vamos analisar friamente, vamos contextualizar as coisas. A gente acaba incorrendo no mesmo erro que os nicolaítas estavam introduzindo na igreja, que o Senhor disse que não tolerava, que o Senhor não aceitava. E olha só como continua o texto. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só o princípio que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. A serpente atuou em Eva, atuou em cima do quê? Da sua cobiça. E cobiça fala de idolatria, porque o zelo do Senhor é entregar a sua noiva virgem para um noivo só, para um esposo só. O que Satanás fez? Olha só, existe só um Deus, né? Mas se você comer desse fruto aqui, Eva, você também vai ser como ele. A cobiça veio trazendo idolatria. Aí chega aqui na igreja de Pérgamo, calma aí, Antipas morreu, gente, calma aí. Vamos retroceder um pouquinho, a gente poder ter o nosso culto em paz. Não, vamos aceitar um pouquinho de coisa para César também. Entra a idolatria. E a mesma coisa acontece nos nossos dias de hoje. Calma aí, veja só, nós somos de Deus tudo, mas a gente tem a nossa vida particular. Então de segunda a sexta você pode levar a sua vida da maneira como você acha melhor. Quer ver exemplo? O seu dinheiro pode virar o seu Deus, pode virar a sua idolatria. Satanás vai vir na sua cobiça, dizendo, calma aí, não é bem assim não. Seu dinheiro, seus prazeres, as suas vontades, não, calma aí, isso não é tão pecado não. Vamos contextualizar essas coisas. Cuidado, isso é estratégia de Satanás, isso é pecado, isso é cobiça, isso é idolatria. O Senhor quer uma noiva pura, de um noivo só. De um noivo só. Não é uma noiva que se dá para idolatria, não é uma noiva que se dá para pecado, não. É uma noiva santa e pura. Aí o que o Senhor disse para aquela igreja? Ele disse o seguinte, lá no verso 16 do capítulo 2. Portanto, arrependa-te, e se não veio a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor ele se apresenta aqui nessa igreja, eu não falei, vou falar agora para vocês, ele se apresenta como aquele que tem uma espada de 2 gumes que sai da sua boca. E isso remete ao quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que norteia a separação que o Senhor vai fazer de quem é dele e de quem não é. E a palavra de Deus ela é imutável. Ela é dotada de imutabilidade. E o Senhor está dizendo, eu vou pelejar com a espada da minha boca, ou seja, com a minha palavra, com os meus princípios que são imutáveis. Ou seja, a regra de zelo, que é aquela que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 11, é o quê? É a palavra de Deus que não muda. Cuidado com ensinamentos que dizem que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Isso é mentira, isso é engano de Satanás. O mesmo engano que Satanás fez com Eva no jardim, tem tentado fazer nos nossos dias de hoje. E a igreja precisa se levantar contra isso e dizer que isso é mentira. Isto é mentira.
Mas aí o Senhor continua no verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Qual é a promessa que o Senhor traz aqui? Eu vou vir com a espada da minha boca, eu vou separar aquele que é meu daquele que não é meu, porque eu quero uma noiva pura. A Pérgamo, o casamento é com a igreja pura. Mas ele traz uma promessa. A promessa é o seguinte: se vocês forem fiéis, firmes, se mantiverem firmes, a minha língua vai passar e vai separar. Se vocês estiverem firmes, eu vou te dar do maná. Ou seja, ele fala da provisão. Porque muitas vezes a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta do zelo do Senhor em busca da provisão, em busca do sustento, e em busca de um motivo que parece correto, parece nobre, como foi aqui para a igreja de Pérgamo. O irmão tinha morrido. Calma aí, vamos retroagir um pouquinho. Calma aí, a gente não precisa ter essa postura tão dura contra César, né? Não parecia um discurso, não, um discurso sensato? Parecia, mas era errado. O discurso sensato é o discurso daquele que confia no Senhor. E confia nele e acredita nele de olhos fechados. Porque ele tem o maná, ele tem a provisão. Espero que essa palavra tenha achado terreno fértil no seu coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece não, deixa o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E até o próximo vídeo, pessoal.